Às vezes você encontra o amor no lugar certo, mas na hora errada. E eu decidi trazer uma leitura que foi muito gostosa, uma leitura que é aquelas que te dão um abraço, mas ao mesmo tempo te dão aquele pontapé, uma corda pra vida, sabe? Bom, eu tô falando do livro 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. E esse é um livro que ele traz um toque de magia e também um toque de muita reflexão. Ele parece ser simples, mas ele tem muita coisa, menos simplicidade nele. Muitas pessoas falam sobre 7 Anos Entre Nós como um romance, e ele, gente, realmente ele é um romance. Mas pra mim, ele foi muito além. Ele é um livro sobre o luto, sobre vivenciar o luto, passar por ele e como a vida vai acontecendo durante ele e você não pode parar a sua vida. Você tem que continuar, mas você tá num processo em que o mundo externo não entende. Quem não tá passando por aquilo naquele momento não te entende e o mundo não para. Eu já quero pedir pra vocês não julgarem as minhas pronúncias de nome, porque sou brasileira, então eu abrasileiro todos os nomes em todas as leituras, tá? Mas a nossa personagem principal se chama Clementine, ou Clementine. Clementine pra nós, tá? Esse livro se passa ali em torno de Nova York, com a protagonista chamada Clementine. Clementine é uma mulher ali que tá na faixa dos seus 30 anos e tá totalmente perdida. Ela tem um emprego que é basicamente apagar incêndio toda hora. Ela é um extintor ambulante. Aonde tem problema, tem a Clementine. Até falam que ela é um Excel, porque ela resolve com planilhas e tudo muito certinho, no tempo certo, cronometrado. Então ela é aquela pessoa que entrega resultado. Só que ela usa muito o trabalho como uma válvula de escape, porque recentemente ela perdeu a sua tia Naleia, a tia Anne, que era uma pessoa muito importante na vida dela. Era uma figura de alegria, de empoderamento, de espírito livre, sabe? Aquela pessoa que viaja por vários países e vive a vida intensamente. É tudo colorido, é tudo um filme, é tudo uma música. E ela levava a Clementine junto com ela nessas aventuras. E ela achava tão lindo ver a tia dela daquela forma, que aos poucos ela foi se colocando como um personagem terciário. Então ela adorava viver na terceira pessoa essa vida da tia dela, né? Ir junto, observar, explorar, provar gastronomia. Mas ela não se achava no direito de viver isso em primeira pessoa, ser essa pessoa. E quando a sua tia faleceu, ela se colocou mais ainda como uma pessoa terciária na sua própria história. Então ela parou de pintar, ela parou de usar roupas coloridas, parou de usar amarelo, que é a sua cor preferida. Ela parou de fazer coisas que trazem pra nós aquele abraço, aquele aconchego, aquele conforto, aquela vontade de continuar fazendo aquilo. Ela faz de tudo pra tentar não lembrar da sua tia, porque isso traz a dor. Só que a tia dela deixou como herança o seu apartamento. E é um apartamento muito bem localizado, muito desejado, no centro de Nova York. E ali dentro ela tem inúmeras memórias, né, de quando ela foi crescendo, histórias que ela foi vivenciando com a sua tia. E isso trazia muita dor, muita lembrança do passado à tona. Então, quando ela chegava em casa, ela não conseguia desfazer todas as caixas. Ela estava no processo de tirar muitos móveis que lembravam da sua tia. E tudo que pudesse trazer dor e sofrimento naquele momento. Na história, passa um tempo de 6 meses desde que a sua tia faleceu até o momento em que a gente começa a entender mais sobre ela na história. E são 6 meses que ela vive esse luto de uma maneira em que ela não se deixa abalar por aquilo. Ela não se deixa ser levada por aquele sentimento de solidão, de perda, de culpa. Ela simplesmente congela as suas emoções. E aqui a gente tem duas personagens que eu acho maravilhoso e eu adoro quando as escritoras conseguem fazer boas amigas nos livros. Muito obrigada, escritoras. Que é a Drew e a Fiona, que é um casal que trabalha junto com ela dentro dessa empresa publicitária. E elas dão um suporte, uma base para que ela continue a viver e elas tentam tirar ela desse luto que deixa ela estagnada. Então elas levam ela para ver peças de teatro, levam para restaurantes, tentam tirar ela desse breu, dessa inércia em que ela estava se colocando. E no livro, no início, até se passa dentro de um restaurante em que elas foram, e ela conta pra elas que terminou um relacionamento, ela já tinha terminado há um tempo e não tinha contado, e enfim. E essas amigas são muito legais, e a Fiona em específico tenta muito a todo momento arrumar um par romântico pra ela, e ela não entende que aquele não é o momento, e que a personagem principal não tá aberta pra viver aquilo ainda.
E ela ainda fala que acredita nunca ter amado alguém de verdade, nunca ter tido aquele sentimento de paixão avassaladora por alguém e deixar que o romance guiasse a sua vida. E a Fiona quer, porque quer que ela viva aquilo e acaba arrumando vários encontros, mas a gente sabe que é a maneira que a Fiona acha que é um jeito bom de tirar a amiga da fossa. E acaba ajudando em alguns momentos isso também, a Clementine a sair um pouco da sua zona de conforto. E a sua tia deixou pra ela um apartamento com um aviso bem inusitado. Esse lugar é mágico, mas às vezes ele se dobra no tempo. E ela até menciona em uma parte que no elevador em que ela tá, tem um momento exato do elevador em que a imagem no espelho da pessoa dá uma desconfigurada. Sabe aquele espelho que te deixa meio molengão assim? E a tia dela contava que era o eu do passado olhando o eu dela do futuro. E até tem uma parte do livro que ela fala bem nessa parte em que ela se depara com a imagem torta. Tudo vai dar errado, tipo... É tudo mentira, alguma coisa assim. Não vou lembrar bem agora. E ela cresceu ouvindo essa história da tia, e pra ela era mais uma história mágica que quando criança ela queria muito se apegar e acreditava, mas com o passar do tempo, ficando adulta, a gente vai entendendo como uma história, uma fábula pra crianças. Isso até o dia em que ela entra na sua cozinha e encontra um desconhecido cozinhando. E aí, gente, me perdoem, talvez eu vou estar assim massacrando esse nome, mas eu chamei de Ivan, tá? Não sei se é Ivan pra mim. O Ivan tava cozinhando. Só que há 7 anos atrás. Rapaz, tá certo. Pois é, isso. gente. Babadeira. Comida das antigas. E ali já era uma situação de meio desespero e afins, enfim, que esse estranho se chama Ivan. Ele é um filho de uma amiga da tia dela. E a tia dela deixou esse menino ficar ali durante as férias dela. Só que tem um porém. A tia dela não tá mais viva. E aí a gente descobre que ela voltou 7 anos no passado. E que naquele momento em que ela tava ali, a eu dela daquela época estava em uma viagem com a tia dela, explorando o mundo afora. E ela acaba deixando esse estranho ficar ali, porque ele também meio que não tinha pra onde ir, apesar de que ele se ofereceu pra sair, né? O Ivan, ele é um menino, um rapaz que tá estudando pra ser um chefe. E ele tá ali tentando um emprego em Nova York, uma cidade que engole sonhos. E ele vai buscar um emprego como lavador de pratos. E ela questiona, ué, mas você não é chefe? Dele fala, eu sou. Mas pra chegar onde eu quero, eu tenho que ser lavador de pratos. E isso fez muito sentido pra mim, porque apesar de você ter qualificações, às vezes você precisa ir lá e ser o lavador de pratos. E tá tudo bem, às vezes faz parte do processo. Uma coisa muito interessante que a tia dela falou é que o apartamento não te leva 7 anos pro futuro ou 7 anos pro passado quando você quer. É quando você tá em uma encruzilhada. É em um momento em que você tá perdido. O apartamento se lança nesse loop temporal. E eu acredito que não seja só pra Clementine que isso acontece, mas pro Ivan também. Tem um motivo ali pros dois se encontrarem, para suas histórias se conectarem. E quanto mais a gente vai lendo o livro, a gente encontra vários pontinhos que vão se ligando sobre essa amiga da tia Ana Leia, que é mãe desse Ivan, que na verdade era uma paixão antiga da tia dela, né, a Vera, que é a mãe do Ivan. E tudo vai fazendo muito sentido do porquê o apartamento vai fazendo essas histórias se conectarem. E o Ivan fala do sonho dele de ser chefe com tanto amor, paixão e crendo naquilo, que faz a Clementine se questionar muita coisa e faz ela duvidar se ela realmente é apaixonada pelo que ela faz. E ela descobre que ela só tá naquele emprego porque pra ela é boa naquilo. Ela é muito boa naquilo. E pra ela faz sentido ela tá ali. Quando começam a questionar se ela ama o emprego dela, se ela ama o que ela faz, se ela tem aquele brilho, ela não tem. Pode ser que ela tinha no início, mas atualmente já não era mais o que fazia ela sorrir, ela acordar todo dia gostando do que fazia. E aquele estranho do apartamento vai prendendo a atenção dela, porque o jeito dele de falar da vida, do seu sonho, era tão maravilhoso que ela estava absorvendo aquilo, sabe? Ela começou, é como se aquele coração dela que tivesse congelado, aquela mente que tivesse tão estagnada, começasse a trabalhar de novo, tirar aquelas teias de aranha, tirar aquele gelo, começar a derreter, sabe? E ela fica maravilhada com aquilo. E ele faz torta de limão muito bem. E ele começa a chamar ela de limãozinho.
É um apelido que ele dá pra ela, enfim, de várias histórias que eles vivem ali no apartamento. E ela começa a se questionar até sem perceber sobre a própria vida que ela tá levando. Ela se diminuiu tanto que passou a acreditar que ser a protagonista de uma história, de uma vida vibrante, era um privilégio que tinha morrido junto com a tia dela. E que agora só cabia a ela ser um personagem terciário na própria história. E isso começa a inverter depois que ela conhece o Ivan. Ela nunca sabe quando ela vai ver ele de novo, quando que o apartamento vai mandar ela pra realidade, quando vai voltar. E ele vai fazendo essas brincadeiras. E eles vivem um romance no passado, porque Clementine tenta seguir as regras da tia, que são duas. A primeira é sempre tirar o calçado quando entrar dentro de casa. E por favor, gente, sigam essa regra, tá? E a segunda é nunca se apaixone no apartamento. No passado, né? Nunca se apaixone pela pessoa do apartamento no passado. E ela tenta, com muito afinco, seguir a segunda regra, mas ela não consegue. E acredito que ninguém conseguiria no lugar dela. Porque realmente o Ivan é um menino muito doce, muito atencioso, é diferente de todos os meninos que ela já conheceu e que conseguiu descongelar aquele coração que já estava ali parando de se permitir muitas coisas da vida. E os dois se entregam muito e geram cumplicidade um no outro em pouco tempo. Porque eles têm pouco tempo, assim, convivendo naquele passado. Eles nunca sabem quando o apartamento vai tirar isso deles e vai devolver. E então, eles acabam entrando em conversas muito profundas e conversas que a Clementine não se permitia normalmente. Só que ela se sentiu em um lugar tão confortável com ele e conseguiu ir se abrindo aos poucos. E ele fez com que ela fosse se abrindo de novo à pintura, de novo a cogitar os sonhos dela, novos sonhos. Não é só porque você é bom em alguma coisa que você precise fazer ela. Você tem que fazer também aquilo que faz o teu coração bater mais forte e que te motiva a sair da cama. Investir em um sonho seu, sabe? E isso foi fazendo a Clementine despertar daquela inércia que ela estava vivendo e isso é muito lindo. E ao mesmo tempo, a Clementine dava coragem pro Ivan sonhador. E até tem um momento do livro que o Ivan fala que parece que ela sempre chega no apartamento em algum momento muito... Não é decisiva a palavra, não lembro bem como ele fala. Nos momentos em que ele mais tá precisando. Ela entra no apartamento. Então o apartamento não tá só ajudando a Clementine, ele tá dando um empurrãozinho pros dois. E chega o momento do livro em que ela encontra o Ivan do presente. E ela coloca muita expectativa de que o Ivan do presente vai ser o mesmo Ivan do passado. Mas não é o que acontece, porque as pessoas mudam. São 7 anos de diferença. Então, logicamente, vai somando muita carga das coisas que acontecem, dos lugares que a gente vai, das pessoas que estão ao nosso redor, e isso vai mudando a gente. E quando ela encontra o Ivan do presente, ela meio que tenta fazer com que ele seja o Ivan do passado, só que ela não faz isso de uma forma muito impositiva, mas acaba que ela tenta puxar esse Ivan do passado. No final do livro é tão bonito, porque ela entende que o Ivan não é mais o mesmo que ela conheceu lá naquele apartamento, mas ele é um Ivan ainda melhor, digamos assim. Ela entende que tudo que ele aprendeu, tudo que ele evoluiu é importante e que não faz ele ser menos daquele garoto sonhador que ele foi. Só faz ser uma pessoa mais experiente e com mais bagagem e vivência. Uma coisa que eu fiquei me perguntando durante a leitura era: será que ela vai ver a tia dela no passado? Será que pode isso? Será que não pode? Porque em alguns livros a gente sabe que não pode acontecer alguns encontros, enfim. E no fim aconteceu. Mas não foi como eu imaginei. Eu acredito que o autor poderia ter explorado um pouquinho mais, assim, vai ficar me devendo um pouco, tá? Eu acho. Porque eu achei que se elas fossem se encontrar seria algo muito grandioso, teria alguma conversa muito profunda, e não teve. Foi um encontro assim, ela voltou a última vez pro passado pra ver o Ivan, e a tia dela e a ela do passado estariam voltando pro apartamento, então essas viagens acabariam. E quando ela já tava achando que iria voltar pra realidade, a tia dela entra pela porta e vê ela. E no início se espanta, mas depois abre os braços enormes para um abraço. E eu chorei horrores, mas eu fiquei... Tá, o próximo capítulo vai ser uma conversa entre elas, né? E não foi. Aí eu falei... eu não acredito. Mas enfim, superei, né? E algo muito interessante que a Clementine ficava se perguntando é por que ele não me procurou nesses 7 anos. E na última vez que ela volta e conversa com ele, ele fala sobre procurar ela
nesses 7 anos, mas ela diz pra ele não fazer isso, porque a Clementine que tá voltando de viagem com a tia dela, não é ela. É uma menina que recém terminou o terceirão, que recém terminou com o primeiro namorado, não sabe o que quer fazer da vida, o que vai seguir, então não é ela. Profundo, né? Aí eu de 7 anos atrás, não sou eu hoje. E a eu de 7 anos aqui pra frente, também não. Só que o interessante do livro é que em vários momentos da vida deles, eles se cruzam, mesmo em alguns momentos não intencionais, mas tem alguns momentos que parece que o apartamento fora dele também, a vida fez os dois se conectarem, sabe? O livro dá a entender que um foi moldando a vida um do outro em pequenas coisas e mesmo sem perceber. E tudo isso fez com que eles se encontrassem no final. Então o apartamento juntou os dois quando os dois precisavam, mas eu acho que acima de tudo eles iriam se encontrar em algum momento. E o apartamento facilitou isso por algum motivo. E os dois se ajudam de uma maneira muito linda. Não quero contar tudo aqui porque, poxa, leiam, é incrível a leitura, vale a pena, por mais que você já tenha absorvido um pouco da história aqui, eu tô tentando não contar muitos detalhes. Mas vale a pena a leitura. E no fim das contas, a jornada da Clementine toca em um ponto extremamente frágil para todos nós, que é o medo de que a realidade não supere as nossas expectativas. O medo de que não exista nada melhor do que aquilo que a gente já conquistou, mesmo que o que a gente tenha hoje esteja nos destruindo. E assim, esse livro eu achei maravilhoso porque ele mostra para nós como é encantador, como é mágico a gente ter a coragem de se reinventar quando as coisas não estão nos deixando felizes. Ter a coragem de se redescobrir com 30, 35, 40 anos que seja. Ter a clareza de fechar um ciclo quando aquilo já não faz bem para nós. Pra gente focar no nosso bem-estar, nos nossos estudos, num planejamento de uma nova carreira. E com algo que realmente faça sentido com quem a gente se tornou no presente, porque eu não sou mais a pessoa que eu era 7 anos atrás. E não vou ser a mesma pessoa daqui 7 anos. E isso assusta, dá muito medo, mas também abre um leque de possibilidades. É um mundo novo. Deixar o que suga a nossa energia para trás não é desistir. É só um ato de recomeçar, de ter coragem. E também é um ato de profundo respeito próprio. E aí, com o passar da história, eu fui me questionando, perguntando como essa tia dela teria falecido, né? Porque não deixa muito explícito no início. E na metade ali do livro, a gente entende que talvez tenha sido uma luta que a tia dela não conseguiu vencer contra ela mesma, contra a sua mente, a sua história e todos os monstros que estavam assombrando a tia dela e que ela não sabia e não tinha como saber, porque a tia dela era essa pessoa extremamente feliz, extremamente empolgante, aquela pessoa que contagiava os outros ao seu redor, que fazia todo mundo se sentir bem e não deixava transparecer que ela tinha problemas, que ela tinha tristezas dentro dela. E a Clementine, ela se culpa por não ter percebido, por não ter tido a oportunidade de tentar ajudar a tia dela. E isso mexe muito quando você lê, porque no início você não entende muita coisa. Você sabe que ela tá em luto, né? Porque essa tia é muito próxima, era uma base para ela. Mas depois disso me fez entender ainda mais o sofrimento da Clementine. Porque ela era um pilar também pra tia dela, porque a conexão que elas tinham era muito única. Então ela se colocou uma culpa também por não ter percebido, por não ter estado ali junto com a tia dela. E ela fica com aquilo bem guardadinho dentro dela e ela não consegue digerir aquilo. Aquilo só fica ali, tirando todo dia um pedacinho dela. Bom, e esse livro me ensinou que o luto ele não tem uma data de validade, ele não é fácil. Também que seguir em frente não significa esquecer a pessoa que a gente foi, não é esquecer a pessoa que a gente amou, mas é aprender a viver com o espaço que essa pessoa deixou em nós. Teve uma frase que eu escutei em um podcast que era: o luto, ele não é só a perda da pessoa, é a perda de uma versão nossa que não vai mais existir. A versão da filha, a versão da sobrinha, a versão da tia. Você não vai mais poder exercer aquela pessoa que você era. Isso é um tipo de luto, né? Além de perder aquela pessoa que você ama, você deixa de ser aquilo também. Então, o luto, ele é muita coisa. Ele tem muitas camadas.
O que ninguém conta e que você precisa descobrir por experiência própria é que não existe jeito fácil de falar sobre isso. Nunca houve, nunca haverá. Se alguém perguntasse, eu diria a verdade. Que a minha tia foi incrível, que viveu a vida ao máximo, que tinha uma risada contagiante, que sabia 4 idiomas e tinha um passaporte cheio de carimbos, e que tinha um monstro no ombro que ela não deixava mais ninguém ver. E por sua vez, esse monstro não a deixava ver todas as coisas que ela perderia. Os aniversários, as comemorações, os pôres do sol. O monstro fechava os olhos dela para toda a dor que ela causaria às pessoas. E tem uma frase muito legal, porque a tia dela levou ela para vários museus pelo mundo, e tinha uma pintura de Van Gogh que ela gostava muito, e daí ela menciona assim no livro. Ela sempre disse que amava o trabalho do Van Gogh, e talvez fosse por isso que eu também amava. E sabendo o que sei agora, talvez ela gostasse do trabalho do Van Gogh por outros motivos. Talvez gostasse da forma como ele criava coisas sem saber o próprio valor. Talvez gostasse da ideia de ser imperfeito, mas ser amado mesmo assim. Talvez sentisse alguma proximidade com um homem que por toda a vida adulta lutou contra os monstros. E tem algo que eu tenho que falar aqui pra vocês, que foi o que mais me marcou depois da leitura inteira, que foi a nota da autora. A segunda nota da autora, na verdade, porque ela fez uma nota, pelo que entendi, antes do livro ser publicado ainda, né, tipo, com alguns meses de antecedência, então ela não sabia como esse livro ia chegar até as pessoas. Depois ela fez uma outra nota, depois, né, que... Enfim. E nessa segunda nota, ela diz que quando ela escreveu o livro, ela teve que inventar sobre o luto, porque ela nunca tinha passado por isso com alguma pessoa próxima, né? Ela nunca tinha sentido o luto dessa maneira mais intensa. E nesse processo, o avô dela faleceu e de uma maneira que lembra ali o falecimento da Ana Leia, e ela falou que ela teve que voltar e reescrever algumas coisas do livro, porque antes ela teve que inventar o que era o luto, e depois ela vivenciou o que era o luto. E eu acredito que dá pra perceber isso na leitura. Eu acho que dá pra perceber que ela mudou, porque eu não, em nenhum momento da leitura eu pensei, nossa, essa autora nunca vivenciou o luto. Eu acho que realmente ela deve ter feito essas alterações, porque deu pra sentir aquela dor. E eu achei muito interessante como ela colocou isso na nota. Como o luto deixou de ser algo imaginário e virou algo brutal e extremamente pessoal pra Ashley. E quem já viveu o luto sabe que é diferente pra mim, é de um jeito, pra aquela pessoa do outro. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter pessoas ao nosso redor. É ter um Drew, ter uma Fiona, ter um Ivan, ter uma pessoa que te tire daquele breu. Eu não sou de ficar dando estrelas pros livros, mas eu diria que eu daria um 4 pra esse livro. Um 4 pra mim é uma coisa muito alta, tá? Muito bom. E eu acredito que ele faz a gente parar e refletir sobre esses nuances da vida. Às vezes a pessoa que você ama não vai embora com uma despedida. Ela só vai embora. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro, eu ainda tô pegando jeito. Mas deixem aqui nos comentários dicas e até o próximo vídeo.